Coletiva no Ministério da Saúde para atualização de informações sobre o coronavírus. Acompanhe com a gente. Então vamos lá. Boa tarde. Nós estamos hoje no sábado, aqui do Ministério da Saúde. A equipe está trabalhando em regime de 7 dias por semana. E a equipe vem trabalhando neste final de semana no balanço dos 30 dias, como foi do primeiro dia até 30 dias. Todas as coisas que foram feitas no sentido de organizar o sistema, todas as situações que a gente antevê para o mês de abril, as necessidades do sistema, quais foram as principais ocorrências dos primeiros 30 dias, quais são os principais pontos que denotam atenção, correção, enfim, quais são as principais medidas e os principais acontecimentos desses 30 dias, para podermos planejar dentro do nosso sistema de saúde, o SUS. Nós temos esse mecanismo de 3 itens: União, Estado e municípios. Nós temos a chamada tripartite. O SUS, eu costumo dizer que ele é um bicho de 3 patinhas. Elas precisam andar juntas para a mesma direção, para o bichinho ir para frente. Se cada uma for por um lado, o bichinho começa a andar de lado ou começa a rodar. Então, como é que foi, como é que foram os nossos diálogos, em que ponto nós estamos e quais são as nossas recomendações. Então, eu vou começar passando a palavra para o Wanderson, para que ele possa fazer o compilado, fazer os seus comentários, como é que está indo o volume de dados notificados, como é que a coisa tem se dado, para a gente ver em que pé que a gente está. Por favor, Wanderson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O dado de hoje são 3.904 casos no total, sendo 184 casos na região norte, representando 4,7% do total. Temos um óbito na região norte e a letalidade da região norte como um todo é de 0,5%. Acre tem 25 casos sem nenhum óbito, Amazonas 111 casos com um óbito, a letalidade 0,9%, Amapá 4 casos sem nenhum óbito, Pará 17 casos sem nenhum óbito, Rondônia 6 casos sem nenhum óbito, Roraima 12 casos sem nenhum óbito, Tocantins com 9 casos sem nenhum óbito. Região Nordeste, 624 casos no total, 16%, 7 casos evoluíram para o óbito, letalidade na região Nordeste 1,1%. Alagoas, 14 casos, nenhum óbito. Bahia, 128 casos, nenhum óbito. Ceará, 314 casos com óbito, uma letalidade 0,3%. Maranhão, 14 casos sem nenhum óbito. Paraíba, 14 casos sem nenhum óbito. Pernambuco, 68 casos com 5 óbitos, dá uma letalidade de 7,3%. Piauí, 11 casos com um óbito, letalidade 9,1 para o estado. Rio Grande do Norte, 45 casos sem nenhum óbito. Sergipe, 16 casos sem nenhum óbito. Região Sudeste, 2.222 casos no total, representando 56,9% de todos os casos do Brasil. 97 pessoas evoluíram para o óbito, dá uma letalidade regional de 4,4%. Espírito Santo, 53 casos, nenhum óbito. Minas Gerais, 205 casos, nenhum óbito. Rio de Janeiro, 558 casos, com 13 óbitos registrados, 2,3% de letalidade. São Paulo tem 1.406 casos, 84 óbitos, uma letalidade de 6%. Centro-Oeste, 360 casos, 9,2% do total, um óbito, 0,3%, a taxa de letalidade no Centro-Oeste. Distrito Federal, 260 casos, nenhum óbito. Goiás,
56 casos, 1 óbito, a letalidade de 1,8. Mato Grosso do Sul, 31 casos, nenhum óbito. Mato Grosso, 13 casos, nenhum óbito. Região Sul, 514 casos, 13,2% do total, 5 óbitos, letalidade 1% regional. Paraná, 113 casos, 2 óbitos, 1,5% de letalidade. Santa Catarina, 184 casos, 1 óbito, 0,5% de letalidade. Rio Grande do Sul, 197 casos, 2 óbitos, 1% de letalidade. Perfazendo novamente, 3.904 casos, 111 óbitos, uma letalidade de 2,8%. Olhando a evolução dos casos notificados por dia, até hoje, às 15 horas da tarde, temos aqui, na data de hoje, 487 casos confirmados nas últimas 24 horas, 14% de incremento em relação ao dia anterior. Vamos agora analisar o perfil dos óbitos. A data do óbito, nós tivemos hoje, 28/3, temos 3 pessoas que evoluíram para o óbito hoje. Esse dado é preliminar, porque é o dado até 15 horas. Ontem, nós fizemos a mesma coisa, tínhamos 2 óbitos registrados no dia 27. Vocês podem ver que o dia de ontem tivemos 10 óbitos no encerramento do dia. O perfil dos óbitos, 61,4% são homens e 38,6% são mulheres. 90% das pessoas que evoluíram para o óbito têm acima de 60 anos, 91 deles mais de 60 anos ou mais, 6 óbitos estão entre 40 e 59 anos e 4 óbitos entre 20 e 39 anos, nenhum na faixa etária menor que 20. Grupos de risco. De todos os casos que evoluíram para o óbito, 84% apresenta pelo menos um fator de risco. Então, cardiopatia, diabetes, pneumopatias, entre outras, são os principais fatores de risco relacionados à evolução para o óbito. Hospitalizações. Nós temos no nosso sistema de vigilância de síndrome gripal, de síndrome respiratória aguda grave, desde a primeira semana de 2020 até a semana 13, que é essa que encerra hoje, temos no total 15.140 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave no Brasil, incluindo influenza e outros vírus respiratórios. Destes, nas últimas semanas, então, desde a semana epidemiológica número 8, nós já passamos a ter registros de casos confirmados de Covid na rede pública, ou seja, o vírus está circulando. Então, nós temos um caso na semana 8 e 48 agora na semana 13. São 569 casos do total de 15.140, 3,8%, que foram confirmados para o Covid-19. Quando nós distribuímos aqui, só pegando aquela pontinha que aparece aqui, em cada um desses slides, dando um zoom nessas pontinhas laranjas, a gente vê a distribuição dos casos confirmados para Covid ao longo do tempo, lembrando que nós estamos ainda no início da sazonalidade por vírus respiratórios. São 569 hospitalizações por SRAG confirmadas para o Covid. O que é 11, 12, 13? Aqui são as semanas epidemiológicas. Então, a partir da semana epidemiológica 8, aqui, então, a semana epidemiológica é um padrão internacional de monitoramento. Então, todos os... Para que a gente possa... 13 cai em relação ao 12. É porque o dado está incompleto. Hoje fecha. Até hoje à noite. Esse 13 até hoje à noite? Até hoje à noite. Então, dado preliminar. Então, a semana preliminar é a data de início dos sintomas. Os estados estão alimentando sistematicamente de acordo com a capacidade local. Então, basicamente, são esses os dados globais. Aqui nós estamos tudo no protocolo de segurança. Passo meu celular e pego um papel ali para...
Aliás, falando nisso, aqui no Ministério da Saúde está todo mundo se cuidando. A gente tem distanciamento, a gente tem regra, porque a gente não quer aqui dentro, nós mesmos. Então, todo mundo está sentado, está distante. E achei muito interessante. Teve um jornalista famoso que comeu uma barriga. Ele colocou que eu tinha testado positivo. Saiu todo mundo, né? Foi uma beleza. Então, cuidado, principalmente jornalista que já tem muito tempo de janelas, fiquem tranquilos. Se eu testar positivo, eu faço o meu teste de vez em quando aqui para saber. Não tenho nem anticorpo ainda, Carmen. Sou completamente suscetível a ter. Não tenho nenhum anticorpo à situação. Então, assim que se eu testar positivo, pode ter certeza que eu vou vir aqui. Volto a repetir. Tudo que for, mesmo as notícias mais duras, elas serão dadas aqui por mim. Se eu testar positivo, eu não vou deixar. Aí você vai assumir. Aí ele não vai deixar eu vir aqui, eu vou ter que fazer um vídeo, tá bom? Já está tudo no protocolo. Vou passar a palavra agora um pouco para o Gabardo, para ele fazer a consideração dele aí de como que está a questão de logística, leitos de UTI, EPIs, que isso é sempre uma preocupação de todo mundo, para depois eu fazer as considerações gerais. Por favor, Gabardo. Bem, ministro, nós estamos hoje em continuidade aí durante toda a semana com mais de 40 caminhões circulando pelo país, entregando equipamentos de proteção individual. Vários voos estão sendo ocupados quase que totalmente na área de carga para fazer a entrega de vacinas, fazer a entrega de equipamentos de proteção individual, principalmente máscaras e equipamentos de UTI. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre ontem já anunciou, já mostrou inclusive registros fotográficos dos leitos de UTI que foram adquiridos com recursos que o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, transferiu ao Hospital de Clínicas, que é o Hospital do MEC. Então, é uma área nova, um hospital que está para ser inaugurado aí pela metade do ano, vai ser antecipada a inauguração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E, de acordo com o novo plano de ação lá do município de Porto Alegre, ele deve ficar exclusivamente para o atendimento, toda a ala nova, um hospital novo, vai ficar exclusivamente para o atendimento de coronavírus. Os outros estados todos ou já receberam ou, nesse momento, estão com os leitos de UTI sendo instalados. Com isso, a gente completa, então, nessa semana nós completamos a instalação dos 540 leitos que tinham sido prometidos no primeiro momento. E, a partir de agora, nós vamos colocar ventiladores e respiradores, mais monitores cardíacos, na medida da necessidade, conforme a evolução da doença e conforme for a necessidade dos equipamentos, nós vamos disponibilizar esses respiradores e ventiladores. Eu não sei se o Anderson vai apresentar os dados de capacidade instalada de leitos hoje, nós vamos apresentar hoje, se vai fazer algum comentário, porque aí a gente já teria algumas coisas a mais para fazer. Então, vai ficar para o próximo a apresentação dos leitos, né? Isso. Então, é isso, ministro. Em relação aos equipamentos, é isso. Nós estamos com uma licitação para a aquisição de mais 200 milhões de máscaras. Provavelmente, nessa licitação, a gente não vai conseguir preencher todo esse quantitativo, mas nós estamos fazendo de forma fracionada. Então, a gente pede 200 milhões, se alguém oferece 10 milhões e o preço está dentro dos parâmetros que estão estabelecidos... Máscara é o principal item e o resto dos EPIs? O resto dos itens nós já adquirimos e a gente está transferindo para os estados. Isso está chegando nos estados? Está chegando nos estados. E a gente tem estado dizendo que está com dificuldade, mas aqui eu vou comentar. Aí, especificamente, um ou outro pode ter alguma demanda e tem que encaminhar para a gente para fazer uma reprogramação de distribuição, porque a gente está distribuindo, no primeiro momento, nós distribuímos 20%, 25% de toda a aquisição e na segunda remessa mais 20%, 25% da remessa. Então, nós distribuímos 50% da nossa primeira compra. Estamos com 50% dos nosso centro de distribuição em Guarulhos e São Paulo, mas o processo de aquisição ele não para, ele é contínuo. Termina uma licitação, a gente abre outra para fazer a aquisição. Acho que é isso, ministro. Muito bem. Mais alguma ponderação, Wanderson? Não? Gabardo também não. Então vamos lá. Nós estamos agora completando os 30 dias. Nesses 30 dias, nós tínhamos feito a previsão
e agora estamos fazendo o balanço. Em termos de EPIs, leitos de UTI, etc. Qual é a situação atual e o que a gente vê logo aqui na frente? Por conta de toda uma histórica consumo brasileiro por leitos de UTI relacionados ao trauma, relacionadas às doenças cardiovasculares e às causas degenerativas, o Brasil tem um número muito grande de leitos de UTI. Maior, inclusive, que outros países. Os países de primeiro mundo, muitas vezes, eles não têm ou têm muito pouco leitos para trauma. O trauma deles é um trauma de menor energia, e o trauma no Brasil é um trauma de alta energia. Nossas estradas matam muito. O Brasil tem um dos recordes mundiais de acidentes de trânsito. Motocicleta no Brasil é um dos principais elementos de traumatismo craniano, fraturas de múltiplos órgãos. Por isso, mais uma razão para que quando a gente determina a paralisação, quando param, imediatamente a gente percebe o quê? Diminui os acidentes, diminui o trauma e sobram os leitos que eram ocupados pelo trauma, ficam disponíveis para serem utilizados para outras situações. Então, há informações que nós estamos tendo em alguns lugares de queda de 30%, 40% até 50% do nível de taxa de ocupação, o que por si só abre o espaço de leitos que antes estavam sendo utilizados para pessoas politraumatizadas poderem ser utilizados para essas viroses. Mais uma razão para a gente diminuir bastante a atividade de circulação de pessoas no intuito de diminuir o trauma, que é um efeito também secundário benéfico, além do efeito de diminuir a transmissão. Temos dificuldade, como sempre dissemos, em relação a EPIs. O que são EPIs? Equipamentos de proteção individual. São os equipamentos que os médicos, enfermeiros, principalmente esses profissionais de saúde, quando mostram essas imagens dos médicos, enfermeiros nos hospitais, com aquelas roupas que parecem terem saído de algum filme de ficção, com aquela grade, enfim, para proteção, elas são, hoje, o grande objeto de consumo do mundo. Nós conseguimos comprar um pouco, a China havia fechado completamente o seu país, não deixava sair nada lá de dentro, voltou a abrir a produção, a questão de uma semana, 10 dias, o mundo inteiro pedindo, fazendo requisição de produção, o Brasil também pedindo. Então, nesse primeiro momento, a gente segura, porque se nós temos uma quantidade que precisa ser alocada nesses hospitais, primeiro a gente segura. Por que se segura? Máscaras, esses equipamentos e EPIs. Porque se deixar aberto, começa uma competição tão grande entre estados, municípios, empresas privadas, todos começam sistematicamente a predar um ao outro. Começa a haver aquela sensação de que se eu não for mais ousado, se eu não for mais duro que o outro, eu não consigo ter o material. Teve casos de pessoas entrando falando, não, você vendeu isso ontem para fulano por 10, toma aqui o dinheiro, paga a multa por você não entregar, que hoje eu te pago 20. Teve o mesmo equipamento vendido 2, 3 vezes. Estava acontecendo esse tipo de situação quando nós falamos, vamos regular o mercado médico hospitalar de alguns itens. A partir do momento desta compra, que é a compra grande que nós vamos fazer agora em relação à China, que é essa reabertura deles para comércio, e está muito difícil comprar e está muito difícil tirar de lá para voar para cá. Tem muitas situações que a gente vai ter que contratar aviões para abastecer, tem uma fila enorme para poder embarcar, para poder sair de lá para chegar aqui. Mais uma razão para a gente ficar em casa parado até que a gente consiga colocar os equipamentos na mão dos profissionais que precisam. Porque se a gente sair andando todo mundo de uma vez, vai faltar para
para o rico, para o pobre, para o dono da empresa, para o dono do botequim, para o dono de todo mundo. Então, nós precisamos ter racionalidade e não nos mover por impulso nesse momento. Nós vamos nos mover, como eu disse desde o princípio, vamos nos mover pela ciência e pela parte técnica, com planejamento, pensando em todos os cenários. Quando a gente fala de colapso, ou de sobrecarga, ou de sobreuso no sistema, a gente está falando disso. Não só de sobrecarga na saúde, mas, por exemplo, na logística. Nós atravessamos essa semana passada com praticamente metade das capitais brasileiras sem voos. Como que chega material lá? Me ligam alguns governadores e falam, não chegou o lote de vacina. Sai de caminhão. Leva 5 dias. Ah, mas eu posso mandar um jatinho. Não é assim que funciona. Precisa se montar um sistema de logística. O ministro Tarcísio está trabalhando para recompor uma grande logística nacional, aonde for possível fazer voo com as companhias brasileiras, muitas vezes reorganizando regras, inclusive regras de comércio, de concorrência, para fazer um pool de empresas, para voar para determinado lugar, onde nós, Ministério da Saúde, solicitamos que todas as capitais brasileiras tenham pelo menos um voo, num horário estabelecido diariamente. Se não tiver passageiro, que vá o material necessário para aquela cidade. Não dá para a gente trabalhar ainda. Não dá para você falar, libera todo mundo para sair, porque nós não estamos tendo condição nem de chegar com o equipamento just in time como a gente precisa. E aí eu volto a repetir. Muitas vezes aqueles têm muito, hoje está cheio de professor de epidemiologia, está cheio de fazedores de conta, de cálculos. Prestem atenção. Esta epidemia é totalmente diferente da H1N1. Eu tenho colegas, eu fui gestor e também enfrentei essa epidemia de H1N1, também tomei providências, mas havia uma diferença enorme, havia um medicamento que todo mundo tinha na mão. Existe uma diferença enorme, porque aquela H1N1 daquela época existia uma perspectiva de vacina, porque era da classe da influenza. Não há receita de bolo. Quem raciocinar pensando, nesta aqui foi assim, vai errar feio. Essa não é assim. Essa causou não uma letalidade para o indivíduo. Não é esse o nosso problema. Nem daqueles que falam assim, ah, essa doença vai matar só 5 mil, só 10 mil. Não é essa a conta. A conta é, esse vírus, ele ataca o sistema de saúde e ataca o sistema da sociedade como um todo. Ele ataca a logística, ele ataca a educação, ele ataca a economia, ele ataca uma série de estruturas no mundo. Não adianta pensar na sua estrutura municipal. Ah, eu preciso... Teve aí um prefeito em Cotia. Ele entrou, falou, já que a fábrica é aqui no meu município, eu pegar uma liminar, e teve um juiz que deu a liminar. O senhor está errado também de ter dado essa liminar, para que ele entrasse lá dentro e retirasse 30 respiradores da fábrica. É inadmissível, porque em Cotia pode ser necessário 5, 10, 15, mas pode ser que aqui do lado, no Rio de Janeiro, seja precisando de, desesperadamente, de 1 ou 2. Não pensem que vocês vão, todo o Brasil vai colocar em toda cidade brasileira um enorme CTI, porque não existe nem sequer pessoas suficientes para operar CTIs aonde não existe essa expertise. Não é porque o indivíduo é médico, eu sou médico e eu não consigo tocar uma CTI. Eu preciso de colegas com experiência em CTI em pacientes críticos. Os CTIstas, eles andam na linha estreita entre a vida e a morte. Eles avaliam aquele paciente e são eles que interpretam milhares de gráficos e indicadores. Não adianta curioso ali. Ali não é uma coisa assim, faça-se o médico. O gerenciamento de recursos humanos é o que mais os gestores devem pensar e quebrar a sua cabeça nesse momento. Porque
Como o Brasil paga maus salários para trabalhar fixo num lugar, a enfermagem brasileira, os médicos brasileiros, eles trabalham de manhã num hospital da cidade, de tarde em outro hospital e de noite no outro hospital. E se este indivíduo que trabalha em 3 hospitais adoece, se esse médico adoece, cai a escala do plantão dos 3 hospitais ao mesmo tempo. E você começa a improvisar para poder tocar o serviço. Então, como organizar essa força de trabalho? Porque no início, como ninguém tem imunidade e eles trabalham ali na ponta, por mais que eu tenha os equipamentos de proteção individual, sempre você tem contaminação. Esse é vírus que a gente está falando. A gente não está falando de bactéria, que é uma coisa passível, mais fácil de enfrentar. Vírus, ele é muito difícil de você fazer contenção, mesmo com os equipamentos todo à mão. Como vocês viram ali na tábua de obituário, maioria dos óbitos de 60 anos para cima. Quer dizer que são todos? Não. Pessoas jovens fazem quadros, poucos óbitos, fazem quadros respiratórios, tem um tempo de evolução. Ela é uma gripe muito mais arrastada, talvez com menos sinais de gripe, mas ela vai 5 dias, 7 dias, 10 dias, ela cansa o indivíduo, todos eles relatam muito cansaço, até que você vai devagarinho ficando livre dela. A grande maioria atravessa assim, e atravessa bem. Volto a repetir, nós temos pacientes com cardiopatia. O que quer dizer cardiopatia? Doença prévia do coração. Aí o indivíduo tem a doença, o coração não aguenta, eles já são de idade, a pessoa acaba falecendo por problema de coração, mas é o vírus que está por trás induzindo. Diabetes é uma doença crônica, os diabéticos têm problema de imunidade, os diabéticos precisam ficar muito bem controladinhos nesse momento agora, porque o diabetes é uma condição que ela dificulta muito a resposta imunológica do indivíduo. Pneumopatia, aquele nome enorme ali, tuberculose, doenças pulmonares crônicas, enfisema pulmonar, são doenças que todos no Brasil conhecem, porque nós somos, infelizmente, principalmente cidades que têm muitas comunidades e favelas, que têm um índice enorme de tuberculose. Eu sou coordenador mundial de um programa de tuberculose, por conta de nós sermos um dos países com maior número de tuberculose no mundo. Nós temos, já abordei a questão da logística, leitos de UTI, nós temos um cálculo que nós estamos discutindo com os estados. Esse cálculo é baseado no que eu tenho de informação. Embora a gente venha pedindo, preencha esse formulário, quantos leitos você tem ativos, quantos leitos você tem por abrir, quantos que você comprou? Tem muito estado que fala assim, eu não vou informar, porque se eu informar, vão querer, de repente aperta lá em São Paulo e vão pedir e eu vou ter que mandar para lá e depois vai acabar acontecendo aqui. Então, nós vamos partir do seguinte raciocínio. Eu vou mandar para as secretarias estaduais e para as secretarias municipais, aonde tem no cadastro aqui, eu vou mandar amanhã, segunda-feira, não sei, acho que amanhã, se eu puder mandar amanhã. Consta no meu sistema que você tem tantos leitos. SUS e privados. Se você não me informar e tiver a mais ou a menos, você vai ter que responder administrativamente, civilmente e penalmente. Porque é a única maneira que eu tenho de botar um pouco de ordem. E ao ter essas informações, sentados aqui com os secretários estaduais, fazermos um painel nacional verdadeiro, onde a gente possa sentar junto e volto a repetir. Nós não vamos tocar isso, cada um olhando para o seu umbigo. Isso daqui, o Brasil é uma nave só. Nós vamos ter que usar muita inteligência, pouco reflexo, pouca ação de reflexo. Nós vamos ter que estudar muito esse nosso inimigo, esse vírus, no nosso meio. Colegas mandando vídeo, falando, olha, eu estudei a temperatura,
o comportamento do vírus aqui, ótimo. Todo mundo aqui está atento, estamos recebendo. Então, todos, aqueles que fazem prognósticos positivos, não vai acontecer nada, são para quem eu mais rezo para que estejam certos. Aqueles que fazem provisões catastróficas, o mundo vai acabar, são os que eu mais rezo para que estejam errados. A verdade é que nós vamos descobrir essa verdade de acordo com como que nós vamos receber esse vírus, como que vai ser a nossa sociedade em relação a isso, como vão ser as nossas fraquezas, as nossas fortalezas. A saúde não é uma ilha. Não existe ilha chamada saúde. A economia é, sim, muito importante para a saúde. Nós colocamos em discussão como são essas quarentenas, o que liberar, o que fazer para as pessoas terem mobilidade, porque a última vez que foi usado quarentena no Brasil foi em 1917, na gripe espanhola. Ninguém tem esse parâmetro. Não é uma questão de apontar o dedo para o governador A, B ou C, prefeito A, B ou C. Estão todos com uma arma na mão, falando, a Organização Mundial da Saúde manda eu fazer isso, faz, e não pensa muitas vezes que isso é uma medida que tem que ser muito bem elaborada. Tem que garantir alimento nessas comunidades, a pessoa não consegue ficar na casa dela, a geladeira fica vazia, o estômago fica vazio. Ele pode sair dali para entrar na casa de alguém, para forçar um supermercado, uma coisa. E se a gente não tiver uma logística, como é que a gente vai chegar com o alimento no supermercado? Às vezes a pessoa pode ter o recurso, mas não tem, a mercadoria não chegou, porque parou tudo. Então, nós vamos colocar, sim, alguns critérios, porque são critérios necessários. Só que não vai ser o plano do ministro Mandetta. Não vai ser o plano do único. O SUS, volto a repetir, nós vamos andar com as 3 pernas. Por isso que nós mandamos e estamos discutindo com os secretários estaduais e secretários municipais essa semana para a gente construir um consenso. Isso aqui dá. Em isso dando, nós vamos sentar e falar, ó, isso aqui a gente faz e nós vamos medir todo dia. Todo dia. Aonde a gente vê que a gente pode eventualmente estar perdendo a guerra, a gente vai lá e aperta. Aonde a gente vê que a gente apertou demais, a gente só... Mas juntos, nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos ter dias bons, dias ruins, porque nós estamos ainda conhecendo qual o tamanho do dano que esse vírus pode fazer, não no indivíduo. No indivíduo eu tenho certeza que a gente vai passar com muitas perdas, mas nós vamos passar e depois vamos no tempo olhar e falar, puxa, foi muito duro. Tem muita gente que só fala, ó, tantos óbitos, todo dia nasce gente. Graças a Deus, é o ciclo da vida. Então nós vamos poupar, vamos trabalhar para poupar a vida de todo mundo que a gente puder fazer. Sabemos que vamos ter dias duros. Não somos aqui, não tem ninguém que não saiba. Sei que hoje, essa semana, ficou todo mundo, mas e o ministro? O ministro sai, o ministro não sai. Volto a repetir. Vou ficar aqui junto com vocês, enquanto o presidente permitir, enquanto eu tiver saúde e não puder sair. E digo mais, aqui no fundo do Ministério da Saúde tem um lugarzinho que era uma creche, tem um quarto ali. Se o povo da equipe aqui, se estiver com gripe e tiver tudo bem, inclusive eu, nós vamos ficar no quartinho ali. Para a gente ficar perto, pelo menos a gente ficar conversando. Mas se tiver que ir para um hospital, e ali é feito para quarentena, não vai ser nada fora de contexto, não. Se precisar ir para um hospital, tudo bem, vai para o hospital que vai fazer. Se tiver algum desfecho que não seja aquele que a gente queira, lamentamos, são desígnios de Deus. Ou na hora que não for mais necessário nós estarmos aqui. Na hora que falarmos, olha, cumprimos o nosso dever e está encerrado a nossa participação no Ministério. E vamos trabalhar essa equipe e vamos terminar com essa equipe. Agregando gente todo dia. Assim como eu falei que a Carmen Zanotto vai me ajudar com a região sul, que o Luizinho vai me ajudar com o Rio de Janeiro, que o Antônio Jorge vai me ajudar com Minas Gerais, que o Júlio Croda vai me ajudar com São Paulo. E quando tivermos mais quadros, vamos ajudar com a região norte, nordeste
elementos que possam fazer uma ligação rápida. Assim como nós aumentamos a equipe essa semana e fizemos um novo organograma para o Ministério da Saúde para tempos de crise, de emergência. A burocracia é hoje o maior inimigo na tomada de decisões. A burocracia, quando em emergência, ela mata mais do que a inércia. Porque a burocracia, você quer fazer o ato e você não pode, porque você passa do limite que a lei te autoriza. Eu não sei como os órgãos de controle vão ver isso no final. Já me falaram que, ok, faça tudo que for necessário, mas pode ter certeza, principalmente aqueles que querem desgastar a equipe, que é mais uma parte da doença. Olha, ele comprou uma máscara por R$2, que absurdo, porque vai passar o tempo. Daqui a 6 meses, por isso que essa gravação é boa, ela fica guardada. Vai acontecer de chegar lá na frente e falarem, olha que absurdo aqui. Isso vai ter que ser visto por quem de direito, porque realmente nós estamos numa situação de total atipia. Aqui eu agradeço, porque para ter a performance de iniciativa privada necessária para esse momento, eu pedi para que grandes grupos nossos privados atuassem lá na China. A Vale do Rio Doce, que é uma empresa que tem atividades em todo o mundo, conseguiu iniciar, segunda-feira chega o primeiro lote de testes, chamados testes rápidos, que o Wanderson vai parametrizar. Aviso, não é para todo mundo. Ele tem critérios de utilização. Não pense que você vai ter um teste que você faz e fala, eu estou bem, já tenho um certificado aqui, eu vou para frente. Não é para isso. Vai ter que entender e vai ter que fazer bom uso. Senão vai fazer igual a vacina. Teve estado que chegou, eu falei, vacine o idoso e o profissional de saúde. Me ligou, em 2 horas acabou a vacina. Vacinou todo mundo, vacinou criança, vacinou adulto. Vai ter problema. Então, nós vamos começar a chegar num total e nós vamos gradativamente testar. Nessa semana que entra, se tudo andar do jeito que a gente quer, porque a burocracia é um grande inimigo, mas nós devemos estar com as 4 políticas de telemedicina. Nós vamos começar a chegar dentro da casa das pessoas. Nós vamos fazer, na semana que vem, a grande parceria público-privada, sem custo, só pelo preço de custo. E aqui eu agradeço a DASA, que é um grande conglomerado de laboratórios. Eles têm logística em todos os estados, eles colhem o sangue em todos os estados e levam para uma central em São Paulo, processam aquele exame e eles colocam de volta nos computadores da ponta. Esse vai ser a primeira grande parceria com um conjunto de máquinas que nós estamos pegando do poder público, colocando junto, tem máquina que é do Ministério da Agricultura, máquina que está lá na Fiocruz, máquina que está lá na... Aonde? Polícia Federal, que são máquinas que podem ajudar. Nós vamos juntar isso tudo num grande centro, vamos usar essa logística deles no Brasil inteiro, vamos fazer o sistema drive-thru para fazer a PCR-RT, que é aquela do SWAB. Porque muita gente fala, o teste rápido. O teste rápido, ele é rápido para fazer, mas ele só tem sensibilidade a partir do 4º, 5º dia que você está doente. Ele marca os anticorpos que você teve em função da gripe. É muito rápido de ser feito, mas ele não tem valor preditivo. Eu vou fazer hoje porque eu não sei, eu encontrei uma pessoa, será que eu estou amanhã com esse gripe? Será que eu estou depois da manhã? Estou no primeiro dia que eu estou com suor frio, estou com uma febre. Será que é? Pode dar o falso negativo. E a pessoa achar que não está, e ao achar que não está, ela construir um raciocínio. Este teste rápido, vocês vão ver, porque o Wanderson vai explicar de A a Z. A gente usa muito para saber quando que uma pessoa pode sair do trabalho e voltar para o trabalho. Isso para quem vai ter um grande problema com os trabalhadores de saúde, isso é de uma importância ímpar. Isto é uma pérola para que a gente possa dizer como que eu volto para o trabalho. Eu, médico, peguei uma doença. Aí, daqui a uma semana, 10 dias, eu faço e já estou bem, estou sem sintoma, estou lá na minha casa e mostra que eu construí um sistema imunológico. Estou bom, posso retornar
Posso testar rapidamente para ver como é que eu faço a dinâmica dentro do hospital. Então, a gente imagina que ele vai ser fundamental para isso, para as forças de segurança que precisam estar no dia a dia dos presídios, das ruas, do controle das situações, dos caminhoneiros que precisam dia a dia ir e vir. Então, existem alguns públicos que são alvos da nossa preocupação, que são aqueles que precisam estar ali no dia a dia da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade de mercadorias que o nosso país precisa. Volto a repetir, não pensem os arautos da má notícia, não pensem que há uma disputa, então vai ser o ministro que manda, que fala. Não, nós vamos construir isso juntos, com técnica, com ciência, com planejamento e unidos. Assim é que nós vamos poder fazer um trabalho para diminuir o tamanho de estresse que a gente vai fazer. Além da Vale do Rio Doce, que está ajudando nesse processo, eu também pedi ajuda e está ajudando também para trazer mais uma carga. Eu pedi para o nosso sistema bancário, que tem conexões na China e no mundo inteiro, o Bradesco, o Itaú e o Santander. Isso não tem problema nenhum, gente, eu falar aqui, porque é assim que o mundo está fazendo, usando o que você tem de mais ágil e que possa ter capilaridade, que possa sentar numa mesa, que tenha essa agilidade que o poder público não tem. Que o poder público possa se utilizar dessas possibilidades, né? Então, isso daqui é uma coisa muito importante. E as empresas todas ajudando, todas vindo num sentido de ajudar. A questão da máscara, nós temos o TNT, que é o tecido não tecido. Hoje eu já vou mandar para as grandes confecções brasileiras, aquelas que puderem ajudar, as Riachuelo, as Alpargatas, enfim, quem puder ajudar, os grupos de costureira, qual é o padrão do tecido? É uma máscara super simples de ser feita, tanto ela pode usar a borrachinha atrás da orelha, como pode usar a de amarrar, mas a de borrachinha é mais fácil de tirar, porque essa nós vamos usar principalmente, descartável também, mas vamos usar principalmente para as pessoas que ela é só uma barreira mecânica. Vamos usar para força de segurança, vamos usar para fator externo, vamos usar para motorista de ônibus, vamos usar para aqueles que estão no entorno, porque aquelas que fica para centro cirúrgico, que fica para EPI, que é para aquele profissional, se tem pouca, aquelas nós vamos deixar para quem está ali naquele local de profundo estresse. Muita gente no hospital vai poder usar essa, vai poder usar a máscara de plástico que tem de frente, que a gente já tem em boa quantidade e agora a gente começa a liberar. Então, o plano de quarentena, não existe quarentena vertical, não existe quarentena horizontal, não existe nada. Existe necessidades de arbitrar num determinado tempo qual é o grau de retenção que uma sociedade deve fazer. O lockdown, que é a parada absoluta total, ela pode vir a ser necessária em algum momento, em alguma cidade. O que não existe é um lockdown, um fechamento de todo o território nacional ao mesmo tempo desarticulado. Isso é um desastre que vai causar muito problema para nós da saúde. Então, agora nós vamos ter que, junto com os governadores, a quem eu faço aqui um apelo, não façam atitudes intempestivas de entrar com ações e entrar numa fábrica de máscara e pegar todas as máscaras para si. Agora é preciso coordenar a ação nacional. Se for dessa maneira de quem pode mais chora menos, nós vamos ter um problema que talvez todos possamos chorar. Então, precisa sentar e precisa organizar. A saúde tem os seus mecanismos. Nós temos o sistema de pacto e vamos fazer muita coisa com os representantes aqui, porque emergência é emergência e precisamos de agilidade. Vamos fazer muita coisa de referêndum, depois falo, porque tem que decidir na hora. E eu preciso de gente que tenha que decidir na hora, mas decidir olhando o quadro inteiro. Se for cada um olhar para o seu umbigo, vai ficar muito difícil e nós vamos poder ter muitos problemas para poder organizar um país tão complexo como esse. Nós temos gente, temos capacidade, temos o diagnóstico, temos números, basta que nós façamos tudo juntos. Não sei, cloroquina,
não é panaceia, não é o remédio que veio para salvar a humanidade, ainda. Estamos na pista, tem várias pistas hoje sendo seguidas, várias. Cloroquina é uma. O estudo é um estudo ainda incipiente. Está sendo feito mundo afora. O que fez o Ministério da Saúde? Falou, pesquisa, vai ter um grupo que vai pesquisar, que vai fazer o cálculo, que vai responder no tempo. Esse grupo faz pesquisa. Agora, todos os outros hospitais do Brasil podem usar da maneira como vocês entendem que deva ser usado. Oferecemos, temos o medicamento, o Brasil tem cloroquina, foi dito aqui, o secretário Denizar já fez, já tem quantos miligramas que é, de quantas em quantas horas que é, para os pacientes graves. Por que não abre para o cara que está com a gripe no primeiro dia? Porque esse medicamento, se tomado, ele pode dar arritmia cardíaca, ele pode paralisar a função do fígado. Então, se sairmos com a caixa na mão falando pode tomar, nós podemos ter mais mortes por mau uso de medicamento do que pela própria virose. Então, não façam isso. Esse medicamento ele tem a sua indicação para lúpus, para artrite reumatoide e para malária. Claramente colocado ali. Normalmente as pessoas olham com muita atenção. Parece que está tendo melhora. Eu tenho conversei com o Fábio Jatene, tenho conversado direto com o pessoal que está há mais tempo no Brasil cuidando. Essa doença entrou pela elite do Brasil, elite econômica. Aqui em Brasília, os casos são quase todos aqui no plano piloto e no Lago Sul. Não chegou na Samambaia, não chegou na periferia do sistema. Como no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, o Leblon, ainda não chegou, está começando a entrar nas comunidades. O tempo que a gente tem para preparar melhor possível é agora. Nós precisamos, agora minuto vale hora. E os secretários estaduais de saúde e municipais de saúde sabem do que eu estou falando. Eu não quero ter que vir aqui para falar assim, olha, o problema é esse, tantos números para cá, porque senão nós vamos fazer uma discussão que é estéril, mas nós estamos trabalhando no intuito de tem que regularizar equipamentos de proteção individual. Tem que regularizar. Porque se a gente entrar sem ter a proteção para os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nós vamos rapidamente perder a força de trabalho e perdendo a força de trabalho, nós teremos muita dificuldade, porque podemos ter o equipamento, mas não vamos ter quem use, não vamos ter quem sabe usar. Agora vai ter que poupar o sistema de saúde. Agora não é hora de sobrecarregar o sistema de saúde, seja em nome do que for. Agora é hora de aguardar. Vamos ver como essa semana vai se comportar. E nós vamos ter nessa semana a discussão dentro da saúde para achar os parâmetros. Aqueles que tomaram medidas de acordo com a sua localidade, sem o parâmetro, usou o parâmetro próprio, utiliza o seu parâmetro, que nós vamos construir um consenso para nós podermos andar. Fazer movimento assimétrico de efeito manada agora, nós vamos daqui a 2 semanas, 3 semanas, os mesmos que falam, vamos fazer uma carreata de apoio, os mesmos que fizerem vão ser os mesmos que vão estar em casa. Não é hora agora. Não sei como que a gente vai organizar, porque nenhum país passou por isso. A epidemia nossa de gripe. Gripe de H1N1, gripe de influenza A, influenza B, nós estamos entrando nela agora. Os outros países estavam saindo do pico deles quando entrou o corona. A nossa não. A nossa, nós estamos entrando no nosso pico e estamos entrando com o corona junto. Porque primeiro foi no hemisfério norte, eles estão indo agora para a primavera deles, eles estão indo agora para o verão deles, nós estamos entrando no nosso outono, e ali na frente é o nosso inverno. Lembrem-se, nós estamos no mês de março, o nosso junho, o nosso julho, é o mês de pico no sul, Carmen Zanotto. Então pensem bem, analisem bem. Quando a China parou, hoje nós estamos sentindo falta de máscara.
de equipamento de proteção individual. Porque a China é uma fábrica de coisas que faz em alta escala. Essa semana a Índia mandou parar 1 bilhão e 300 milhões de pessoas em quarentena. Lockdown. Fecha tudo. A Índia é onde se produz a matéria-prima, chamada IFA, de inúmeros medicamentos que a gente usa aqui no Brasil. Ela é a principal produtora mundial dessas substâncias. O mundo já está procurando outros fornecedores, mas eu posso ter daqui a 30 dias, 40 dias, 60 dias, eu posso ter falta de medicamento para diabetes, para pressão. Eu posso ter. Isso faz parte do que esse vírus fez de bagunça no planeta Terra. Não é um problema localizado. Aqueles que pensarem localmente e não tiverem cabeça e visão para ver o mundo, vão ter muita dificuldade de passar por tudo que a gente vai ter que passar. E que eu espero e rezo para que aqueles que falam que não vai ser nada, que vai ser só um pequeno estresse, que isso passa logo e acaba. Eu espero que rezo todo dia para que estejam corretos nas suas avaliações. Vamos ter, e já temos, situações também, acontecem em todos os países, das chamadas mortes correlatas. Mortes correlatas é não morrer de coronavírus, mas a cuidadora do idoso não foi lá cuidar, ela tomou um remédio, a diabetes dela baixou muito ou subiu muito, porque a cuidadora ficou doente. Aí ela morre de coma hiperglicêmico ou hipoglicêmico. Ah, faleceu porque esqueceu, ninguém estava lá para cuidar, o idoso estava sozinho, esqueceu o gás da cozinha ligado e pegou fogo ali dentro. Essas são as correlatas. Ah, morreu e nós tínhamos que enterrar muito rápido, então não fizemos o teste. Em todos os países, o número de mortes aumentou em mortes não relacionadas ao coronavírus, mas tem um aumento quando você compara. Vem cá, quantas pessoas morrem nessa cidade por dia? Morrem 100. Quantas morrem agora? Morrem 250. Só que de coronavírus morre 10, que eu consegui confirmar que é. Ah, mas teve esse aumento aqui. Isso acontece. E isso muitas vezes acontece dificuldade para o próprio serviço funerário, que precisa e já foi disciplinado, já está aqui, o Wanderson já colocou na página do Ministério como que é que tem que proceder, porque se começar a ter muito, não tem como ficar esperando, não tem como fazer velório. Tem movimentos no mundo que é, eu quero meu direito de me despedir do meu ente, porque às vezes não tem condição. A Espanha, essa semana, não tinha esse preparo, né? Teve que manter corpos lá numa pista de gelo. Isso faz parte da quantidade de problemas que podem ocorrer nessa história. Podemos e vamos fazer as coisas com o máximo de segurança. Acredito que hoje a gente conseguiu, com muito diálogo, a gente conseguiu achar uma unidade. A saúde tem condição de, junto com a economia, compatibilizar um país de tantos contrastes, com tanta dificuldade, com as comunidades superlotadas, com as favelas, com os presídios superlotados. Conseguimos hoje criar uma unidade de que nós da saúde queremos que essa sociedade funcione, mas que nós da saúde temos a responsabilidade de tomar as medidas, recomendar e, quando as recomendações não forem, procurar outros meios de se fazer as determinações que sejam necessárias. Aqueles que têm todo o direito, todas as concepções de todos os planos, que fazem leituras, que são especialistas, colaborem com o Ministério da Saúde. Muitas vezes uma colaboração que é mandada por e-mail para o COI, a gente dá muito mais valor, mas muito mais valor do que aqueles que fazem vídeos para ter 5 minutos de glória nos seus respectivos canais. Se utilizem do canal que pode receber a sua sugestão. E nós temos recebido boas sugestões. E temos adotado muitas boas sugestões. Outro dia eu vi, nós vamos fazer esse respirador, aí bota 10 maquininhas, olha aqui que legal, fica... Submeta.
Eu não posso colocar uma maquininha dessa, não é igual você falar assim, eu tenho 6 pressurizador de pneu de carro aqui que dá para colocar, é só fazer aqui que fica bom. É preciso testar. Nós estamos falando de vida e nós vamos pautar por ciência e nós vamos adotar as medidas por critérios científicos e planejamento. Não adianta. Agora nós temos que ter planejamento, calma, frieza. Nós temos condições, sim. Nosso sistema tem coisas fortes, estruturas fortes. Nós temos aqui divergências. O Gabardo acha que estamos muito bem, que o número de leitos está jóia, que estamos bem, de UTI. O Wanderson e o outro time do lado de lá acham que tem que ter mais leito. Eu fico no meio entre eles, procuro tomar as minhas decisões de falar compre mais, ou está bom do jeito que está. Sabemos que temos leitos comprados que vão chegar em 1 semana, outros vão chegar em 15 dias, então tem que cronometrar. Aí se vai alguém lá dentro e fala, vou pedir uma ordem judicial, que eu vou pegar, vou entrar lá na indústria que está fazendo para o Ministério da Saúde e vou pegar uma liminar do juiz para levar para mim. Senhores juízes, por favor, analisem que nós não podemos ter visões locais. Tem que ser olhado como um todo. Não pode ser feito. Essa decisão não poderá ser solitária. Compartilhe. Pergunte. O Ministério da Saúde está aqui para te auxiliar. E seremos o primeiro a aplaudir a sua decisão, desde que ela tenha nexo com o equilíbrio que o país precisa. Em imprensa, mesma coisa. Coberturas que sejam simplesmente para pensar frases ditas por mim aqui, agora, nessa noite. E sei, porque conheço o componente político de toda essa visão. Não esqueçam que eu conheço o mundo político. Eu venho também de uma experiência no Parlamento brasileiro. Conheço o mundo da administração municipal da minha cidade, já enfrentei epidemias, conheço o mundo da gestão privada de sistema de saúde, já fui gestor de unidades privadas de plano de saúde, conheço sistemas hospitalares, já fui gestor de hospital também, conheço a medicina pura e aplicada, conheço princípios filosóficos hipocráticos que aprendi com meu pai. Perguntem quem é Hélio Mandetta em Mato Grosso do Sul que vocês vão saber. Ética, disciplina e foco. E eu estou nessa cartilha. Eu estou com os cabeça branca da medicina brasileira no meu ouvido. Liguei para o Davi Wipe essa semana, primeiro para desejar a reabilitação. Mas fiz para ele uns 5 deveres de casa. E desejo que ele esteja muito bem. Mas eu quero saber do que está acontecendo aqui, ali, tiro dúvidas, falo com o Fábio, falo com o pessoal do Rio, falo com o pessoal da Alemanha. Estamos fazendo o melhor que a gente pode fazer. Agora é hora de unir todo mundo. Nós temos dificuldade, sim. Teremos dias difíceis, sim. Todos os números são transparentes. O que vocês precisarem saber em relação ao que está acontecendo aqui, a gente vai colocando. Agora, as coisas mudam de hora em hora, de dia a dia, de semana em semana. Pode ser que nessa semana a gente tenha uma grande notícia, uma grande andada, uma grande sacada. Nós estamos aí com muita gente trabalhando no campo, muita gente testando, muita gente querendo certeza. Os primeiros que querem dar uma boa notícia para essa nação são aqueles que estão na bancada, que estão observando. Enquanto isso, deixemos que as pessoas, mesmo que tragam um pouco de estresse, um pouco de dificuldade agora, mas deixemos que os governadores, prefeitos, nós, governo federal, façamos o máximo possível para preparar esse sistema para um estresse muito grande que está ali na frente. Eu acho que se a gente for nesse caminho, todos juntos, sem exceção, eu acho que a gente tem uma boa chance de atravessar bem esse momento tão importante para a saúde pública, tão importante para os nossos municípios, para os nossos estados, tão importante para o Brasil e tão importante para o mundo. O mundo sairá dessa sem vencedor, sem perdedor,
mas sairá diferente, sairá um mundo reflexivo, que vai ter que repensar os seus valores, a sua dinâmica social e como que nós vamos nos comportar, porque muito daquelas questões que nos são colocadas de solidariedade, estamos no meio da quaresma, senhores cristãos, aqueles que têm como dever bíblico preservar a vida, estamos na quaresma, momento de jejum e refletir todos, fazermos o melhor que possamos fazer para esse momento. Não temos todas as respostas. Podemos ser acusados no final de termos sobredimensionado, podemos ser acusados no final de termos subdimensionado. Sabemos todos nós aqui da nossa responsabilidade, sabemos que seremos provavelmente taxados de incompetentes, ou disso ou daquilo por causa do número de casos de fatalidade. Sabemos da nossa responsabilidade, não corremos dela e vamos ficar aqui juntos. O Sistema Único de Saúde, o Sistema de Saúde Complementar, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, preparem, tenham garra, nós contamos com vocês. Eu sou parte desta família. Pedimos à sociedade que comporte-se, que prevaleja a primeira lei, a lei do bom senso. Discutam as dificuldades que o mundo está tendo. Não simplesmente olhem a matéria. Desliguem um pouco a televisão. Às vezes ela é tóxica demais. A quantidade de informação e os meios de comunicação são sórdidos porque eles só vendem se a matéria for ruim. Senão ninguém compra o jornal. Nunca você vai ser um jornal falando assim, uma pessoa estava sorrindo hoje na rua. Nunca você vai ver, a felicidade está reinando aqui em tal lugar. Isso não vende. Só vende a manchete, um óbito, morreu um óbito de jovem. Isso vende. Então, às vezes, desliga isso um pouco. Reúne a sua família e conversa, dialogue. Veja quais são os valores, acalmem, baixem a bola e vamos junto, que juntos a gente vai sair dessa. Eu agradeço muito a parceria da Organização Pan-Americana de Saúde, que está aqui comigo, a Socorro Gross. Peço que a Organização Mundial da Saúde reforce os estoques mundiais, ela precisa arbitrar isso. Não adianta sentar apenas como um observador, ela vai ter que entrar como mediadora. Não dá para um país do PIB, como dos Estados Unidos, entrar e falar, já arrumei tudo aqui, e a gente ficar aguardando a capacidade de resposta de um único país para poder fazer essas produções. Esperamos que em breve a gente possa ter notícias melhores, dias melhores, semanas melhores. E contem com o Ministério da Saúde do Brasil. Olha aí, o Ministério Público Federal, lá em relação à Cotia, como é que foi a história lá? O prefeito, mas o prefeito tinha uma ordem federal, tinha um juiz federal. Aí o Ministério Público Federal conseguiu entrar lá dentro, suspender a ordem do juiz federal e devolver os equipamentos. Então, que os equipamentos possam chegar aonde eles possam ser mais úteis. Espero que a gente tenha tranquilizado todos vocês, vamos trabalhar. Essa semana a gente encerra, começa amanhã, domingo, com um trabalho aqui no Ministério da Saúde e vamos ver se a gente consegue fazer um plano mínimo que compatibilize saúde e economia. Esse é o nosso trabalho de final de semana, junto com a equipe econômica. Como ir, como voltar, o que funciona, o que é essencial, o que pode rodar a economia. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Eu acho que a gente tem uma fórmula já trabalhada, eu coloquei ela em discussão, nós estamos discutindo com os secretários, vamos aumentar, vamos melhorar e acho que precisa de um grande pacto em torno dela para que a gente possa sair do outro lado. Alguma coisa a acrescentar, Wanderson, Gabardo? Então é isso aí.
aquele enorme. Eu só vou responder se forem perguntas que eu entenda que eu não tenha já dito aqui. Se for pergunta que é só para repetir, aí eu vou só ler e vou passar, só vou dizer que eu já li, que eu não sei quais são. A gente subdividiu por temas, talvez, e por uma por tema, pelo menos. Vamos lá. Se ela for repetida, se quiser deixar o gabarito de Wanderson para responder, também pode. Vamos lá. Isso. Após medidas divulgadas, Alexandre Madruga, do Sulacap News. Após as medidas divulgadas hoje pelo Ministério da Saúde, há um planejamento para em conjunto, alinhando todas as secretarias para seguir medidas de isolamento? Sim, há. Nós estamos com o planejamento exatamente sendo agora discutido com o CONAS e o CONASEMS. Iniciamos essa discussão. Só teremos esse plano de como fazer e vamos associar. O Brasil já fez tanta coisa, gente, mas tanta coisa. Já aprovamos lei no Congresso, já tem o dinheiro para pagar para os trabalhadores informais, 40 bilhões para a microempresa, dinheiro para os estados, alongamento de dívida. Está tudo feito. Está faltando pouco para a gente acertar o sistema. Nós estamos com tudo engatilhado. Essa semana deve ser a semana que todo mundo vai falar assim, pronto, 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 pronto. Vamos ver se a gente trabalha essa semana. Não gosto de botar prazo. Quem põe prazo fica escravo do dia. Mas eu quero trabalhar muito com a economia, para sugerir, levar para o presidente, falar, presidente, vamos trabalhar, que eu acho que do dia 6, dia 7, a gente já começa a ver alguns setores, algumas luzes que a gente vai soltando e vamos medindo, e vamos medindo. Por enquanto, vamos com os planos que foram feitos municipais. O Renato Onofre, da Folha, circulou os secretários estaduais um plano distribuído pelo Ministério. Já falei sobre isso. É isso. Isso aí está sendo discutido. Escolas e universidades do país pelo mês de abril. Exatamente. O porquê que a gente coloca em discussão? Porque tem que ter uma certa unidade. São calendários, são importantes. Por que se suspende aulas? Se todas as crianças e os jovens, como vocês viram aqui, eles não... Se têm a doença, são portadores assintomáticos, são sintomas leves. Por que a gente os tira da aula? Que é muitas vezes o que falam, deixa as crianças e os adolescentes irem para a aula. É porque eles, como são assintomáticos, ao voltarem, eles não sabem. E eles só simplesmente transmitem. Como eles voltam para casa e a casa tem cômodo com... Né? Nós temos aí um número enorme, temos um déficit habitacional no Brasil enorme, ele pode contaminar 5, 6 pessoas. Quando a gente diminui a mobilidade, cada um que é positivo contamina 2. Quando a gente deixa todo mundo andando, cada um 6. E isso vai fazendo a progressão geométrica e faz essa curva super rápida. Nós vamos contaminar, todos nós teremos pessoas da nossa família que tiveram complicações, alguns vão perder seus entes queridos. Vamos ter isso? Vamos ter isso. O problema é em que intervalo de tempo que isso vai acontecer. E isso acontece todos os anos com os outros vírus, só que eles já têm o seu comportamento. As pessoas já esperam, falam, nossa, a minha vozinha está bem fraquinha, se ela tiver uma gripe, ela está um passarinho. Esse é o problema, nós temos muitos passarinhos que a gente quer muito bem e que podem chegar todos doentinhos ao mesmo tempo. Gostaria se há mudança de isolamento social. Prefeito, mesma coisa, estamos trabalhando com eles para ver se a gente consegue colocar para os prefeitos. Não é culpa dos prefeitos, porque eles viram e eles são responsáveis e é a saúde do povo deles. E principalmente prefeitos que viram, eu vi o prefeito de Campo Grande, da minha cidade, o Marquinhos Trade, colocar de uma maneira muito clara. Se entrou primeiro pelas pessoas que têm plano de saúde, que têm casa com 4 cômodos, 6 cômodos, que moram 3 pessoas na casa, que têm condição de fazer um isolamento, e que foram nos hospitais particulares, e que foram atendidos no momento que não tem estresse de leitos. E a preocupação dele, justa e correta, era se eu deixar a movimentação social contínua, eu não estou preparado ainda para, na hora que chegar lá no Zé Pereira, a hora que chegar lá na periferia, e a periferia do sistema sobrecarregar em bloco o sistema de saúde dele. Ele ainda está organizando o sistema dele de saúde. Em breve, ele precisa ter, bom, estou ok, estou organizado.
Então toma, usa esses indicadores, porque colocou para fechar, agora não sabe como é que libera. Todo o comércio está falando, eu quero abrir, eu quero abrir, eu quero abrir. Calma, porque nós vamos ter que fazer isso, uma regrinha para vocês saberem. Ah, tá, então eu vou abrir assim, eu faço o teste do funcionário. O restaurante que tinha 100 mesas, agora vamos fazer com 50. Tem que marcar, não pode ter fila de espera, não pode ter buffet, ficar aquela banda de gente com um prato na mão, um atrás do outro. Então, algumas coisas que nós vamos ter que colocar para serem pontos de referência, para não falar que está tratando assim ou assado. Vamos trabalhar isso bem bacana. A outra pergunta do Valteno Oliveira. Nós não recomendamos nada de suspensão de aula. Nós simplesmente estamos falando assim, o que é que vocês querem fazer? Por que não fazem todos juntos? Com o Ministério, várias manifestações para colocar o fim na quarentena. O Ministério concorda ou recomenda a não realização desses atos? A gente recomenda a não realização desses atos. Podem falar sobre documentos que os técnicos mandaram para a Secretaria? Já falei várias vezes, nós estamos em início de discussão. Essa semana nós vamos ainda trabalhar. E isso já foi para lá, já veio para cá. É normal para nós do sistema de saúde, tá? Não tem nada estranho para nós. A gente manda, fala, discutam, devolvam, vai, discuta, devolve, vem, vai. Só que a gente faz isso num momento normal. A gente faz isso com 1 mês de antecedência e faz uma reunião por mês aqui em Brasília, que chama Comissão Intergestores Tripartite, CIT. Aí a gente pactua tudo, fala, então tá, vai esse dinheirinho para cá, vai fazer esse hospital aqui, ali é que a gente decide. Agora nós temos que fazer isso praticamente online. Por isso que o CONASEM está sempre aqui, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais, o presidente está bem ali, ó. Me olhando ali o Williams, né? O Mauro, que é o secretário executivo, o CONAS, cujo presidente é o secretário lá do Pará, o senhor Beltrame, né? Que são os elos. Eu tenho que combinar com os dois, aí esse aqui fala com os secretários de 27 estados e o CONASEMS fala com os prefeitos dos 5.000 municípios. Se a posição não for igual, o sistema bate cabeça, começa a perguntar, mas vem cá, então é normal, isto é normal, né? Teve jornal que deu isso daí achando assim, Ministério recomenda. Não, eu sempre falo, tenham setoristas de saúde, que tendo o setorista, com certeza ele vai falar, não, peraí, isso aqui é normal no sistema. Assim que nós tivermos consenso, a gente vai falar, ok, então vamos falar a mesma língua, que é para Mato Grosso não tomar uma decisão, Rio de Janeiro outro, São Paulo outro, Espírito Santo outro, um fecha tudo, um abre tudo. Calma, nós temos que ter um critério, até porque a população tem que se preparar, o empresário tem que se preparar, a assistência social tem que se preparar, a Cruz Vermelha tem que se preparar, as igrejas têm que se preparar, as universidades têm que se preparar, todo mundo tem que se preparar, inclusive a imprensa, para fazer a cobertura, que seja uma cobertura proativa, que ajude nesse momento. A imprensa, para apontar erro aqui, erro ali, ela só vai trazer mais estresse e seja proativa. Ah, mas você está dizendo que a gente não denuncie? Denuncie. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas procure mostrar e falar, estamos trabalhando, estamos indo, vamos tentar. Esse problema acontece, puxa para cá. Tem dia que vai ser bom, tem dia que vai ser ruim. Quando era prevista a chegada da epidemia ao Brasil, falávamos que não saberíamos qual o comportamento dela em nosso território. Passados esses dias, o comportamento do Brasil está sendo similar a algum outro país? Qual seria? Olha, a gente fez agora o balanço de 30 dias, né? Acho que o Wanderson é quem mais pode responder isso daí, porque ele está fazendo comparação mundial, né, Wanderson? É difícil, por exemplo, a gente comparar Brasil com Itália. Comparar Lé com Cré. Nossos números de idosos, 14%. Itália, quase 30% de idoso. Idoso, eu estou falando de 60 anos para cima, né? Aí depois a segunda faixa etária, a Itália vai lá para cima e o Brasil tem muito jovem. Então nós temos, aqui tem uma vantagem para nós. Europa e China, extremamente tabagista, extremamente fumante. Quer dizer, pulmão deles, bem mais baleado. O SUS tem 20 anos
de luta antitabagista. Lembra da figurinha? Para de fumar, esse aqui causa impotência, Ministério da Saúde adverte. Aquilo era uma advertência. Quem seguiu aquela advertência agora está bem mais confortável do que países que não fizeram isso. Então, vantagem nossa. Então, eu pedi para comparar países com o mesmo padrão. E você está fazendo, você fez aquele quadro, né? Comparando países da mesma... Para a gente ver fatores. Nós né? comparamos países com populações similares e características similares. E a gente vem observando que o padrão no Brasil, ele segue uma tendência mundial baseado na característica climática, de circulação de vírus respiratórios. Não tem ainda nada muito fora do padrão, tanto que o Sistema Único de Saúde está absorvendo os casos e as internações decorrentes do vírus. Obviamente, estamos no pé de uma montanha ou de um grande monte, de um grande Everest, e a gente quer escalar uma montanha. Para isso, hoje eu vi uma coisa muito interessante, ministro. Maurício de Souza fez o Cascão lavar as mãos. Então, até o Cascão está lavando as mãos. Muito bem, obrigado, Maurício de Souza. Só você para fazer o Cascão aprender que tem que lavar as mãos agora. Você não sabe quanto eu fico feliz. Era um dos mais vorazes leitores da Turma da Mônica, era eu na minha infância. Então, enfim, é isso aí. Todo mundo pode ajudar. Se o Maurício de Souza fez o Cascão lavar as mãos, acho que todo mundo pode fazer. O seu filho, ou o seu pai, ou o seu tio, ou o seu amigo mais rebelde, entender que tem que lavar as mãos, entender que nós precisamos ficar um pouco em casa para a gente poder organizar o sistema. Ministro... Eu acho que as perguntas aqui agora estão todas muito repetidas. Eu vou deixar basicamente aqui para o Gabardo e para o Wanderson, se eles querem responder mais alguma coisa, porque agora aqui eu estou vendo que é basicamente a maioria das perguntas eu já falei como que é a minha visão do problema. Então, se tiver alguma coisa que seja mais específica, Gabardo e Wanderson dão esse segmento. Obrigado. Combinado aqui com o secretário, da gente fazer mais 30 minutos de perguntas. Gustavo, sobe lá na pergunta do Metrópolis. Eu vou juntar algumas perguntas. Mas... Olha, então são 17h51, nós vamos até 18h20, tá? Eu já expliquei no grupo, mas o Ceará ele nos alterou a notificação. Serão mais 4 casos que nós vamos inserir de óbitos no Ceará, e nós vamos alterar a tabela e disponibilizar para o grupo de jornalistas. Só corrigindo, mais 3 óbitos. Isso. Tinha 1 mais 3. No total. Ao total, 4. Com isso, ficamos 3.904 casos, 114 óbitos, 2,9% de letalidade. É uma correção que a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará nos enviou e nós já fizemos o ajuste aqui na nossa base. Eu vou juntar 3 perguntas, se me permitem. Portal Metrópolis pergunta se o contágio está seguindo uma velocidade segura, capaz de achatar a curva de crescimento. O antagonista nos pergunta sobre um estudo do Imperial College, divulgado nesta quinta-feira, que projeta para o Brasil 44 mil mortes e 44 mil mortes. E Marco Grilo, do Globo, se a gente tem projeções para os próximos 30 a 60 dias, né, de casos infectados. Então, sobre a curva, se estamos numa velocidade segura, sobre o estudo de 44 mil mortes e sobre a projeção para os próximos 30 a 60 dias.
Bom, eu li o estudo do Imperial College. Eu acho que, como todo modelo, você tem muitos parâmetros que são muito empíricos, baseados em cenários diferentes, características locais não são contempladas, mas é um estudo a mais. Nós estamos com uma variedade enorme de abordagens, inclusive muitas delas apoiadas pelo próprio Ministério da Saúde, que as instituições estão colocando como acesso aberto, e estamos adotando, numa parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, a nossa referência. Então, a nossa referência ela é construída com a parceria da Organização Pan-Americana da Saúde, e na próxima semana vamos abrir todas as planilhas, todos os dados, colocaremos no site para que todos possam ler, criticar, sugerir a partir dos parâmetros que estamos utilizando como referência para o cálculo. E possivelmente vão ser diferentes tanto do Imperial College como também de outros estudos. Eu mesmo venho discutindo e trabalhando em análises com a Universidade de Harvard. Nós estamos trabalhando, vamos publicar esse resultado. Então, estamos estudando várias metodologias diferentes, exponencial, modelos de matemática compartimental. Tem uma variedade bastante grande de estratégias. Então, esperamos buscar a precisão desses estudos, e eles vão ficando cada vez mais precisos quanto mais dados nós dispomos da realidade, porque a projeção dessas características locais ficarão mais ajustadas no modelo. Para dizer se o ritmo de crescimento da curva ela está numa velocidade segura, não dá para dizer ainda. Ainda é muito prematuro. Como eu mencionei ontem, nós estamos no início da sazonalidade das doenças respiratórias, estamos comparando esses dados. Fizemos ontem um apelo para que as unidades de saúde, os médicos, notifiquem todos os casos internados de síndrome respiratória aguda grave, para que a gente tenha um padrão um pouco mais claro, porque o caso grave é um caso mais fácil de ser mensurado. Então, basicamente, é isso. Eu quero complementar sobre a questão da curva. Sobe um pouquinho aí, Renato. Metrópolis, vamos lá. Essa aí. O ritmo de contágio está seguindo uma velocidade segura. Nós sempre estamos falando aqui de uma possibilidade de um crescimento, de 33% por dia, com uma possibilidade de dobrar a cada 3 dias. Nos últimos 6 dias, ou seja, de segunda-feira para cá, o nosso percentual de crescimento foi 22% na segunda-feira, 16% na terça, 11% na quarta, 20% na quinta, 17% na sexta, 14% nessa apresentação de hoje. Então, nos últimos 6 dias, nós sempre ficamos abaixo de 20%, no máximo uma de 22% de crescimento, ou seja, abaixo daquilo que nós estávamos prevendo. E aqui, nesse gráfico, a gente compara, a partir do 100º caso, 3 ou 4 países. Tá? Então, vejam lá, o mais escuro é o somatório de 3 países, é o somatório da Alemanha, da Itália e da Espanha. Vejam só, a partir do dia em que nós tivemos o 100º caso, hoje nós estamos completando 15 dias. Hoje faz 15 dias que nós já chegamos no caso número 100. O Brasil onde é que está a curva do Brasil? O verdinho ali, ó. Olha o nosso crescimento em 15 dias, comparem com os 3 países individualmente, o amarelinho, que é a Alemanha, o verde, que é a Itália, o vermelho, que é a Espanha, e compare com o somatório dos 3. Por que o somatório dos 3? Porque a população da Itália, mais a Espanha, mais a Alemanha, ela fica muito parecida com a população do Brasil.
mais ou menos 200 milhões de habitantes. Então, o Brasil, com 200 milhões de habitantes, a partir do dia que nós tivemos o caso número 100, tem este comportamento nessa linha verde. E o somatório dos outros 3 países de primeiro mundo, Alemanha, Espanha e Itália, tem aquele comportamento com a curva mais grossa. Eu acho que isso responde à pergunta que foi feita. TV Brasil, gostaria que o ministro falasse um pouco mais sobre essa logística que não pode faltar, para não faltar os suprimentos. Ele comentou sobre cidades sem voos e sobre atraso nas entregas de materiais. Mas o que foi definido junto aos governadores? Não, o que foi definido com os governadores é que nós íamos aprimorar a nossa logística pelo seguinte. Vamos pegar Manaus. A Gol tinha 3 voos diários para Manaus, 3 voos por dia. Hoje, a Gol tem 1 voo por semana. Então, mesmo de avião, muitas vezes nós temos que esperar 4, 5 dias, 6 dias para embarcar. Se for de ônibus, de caminhão, vai demorar 5, 6 dias. E mesmo de avião, está demorando muito em função da redução das opções de voos. Então, agora nós estamos com uma logística que o Ministério da Infraestrutura está nos ajudando muito, disponibilizando outro tipo de transporte, e muitas vezes nós vamos utilizar a própria Força Aérea Brasileira. Vamos usar a FAB para fazer a distribuição desses tanto medicamento, quanto as vacinas, como os EPIs. Os governadores, na reunião que tiveram com o presidente e com o ministro Mandetta, reclamaram da lentidão na chegada dos equipamentos de proteção individual. E eles tinham toda a razão, porque mesmo nós já tendo feito a aquisição, nós não tínhamos conseguido entregar nesses estados, principalmente da região norte e nordeste. Mas isso já aconteceu, todos já receberam a primeira remessa e todos já receberam a segunda remessa, porque aí a segunda remessa nós mandamos numa outra logística e já encaminhamos para todos os estados. E o Roberto já está me informando que nós já estamos operacionalizando a terceira remessa de entregas de EPIs. Outra coisa que ele me fez chegar aqui às mãos essa semana, junto com a Receita Federal, Polícia Federal, nós interceptamos 271 requisições de exportação. Só nessa semana, 271 exportações que estavam ocorrendo de máscaras, luvas, nós conseguimos impedir que elas saíssem do país. Outra informação, o que nós já entregamos para os estados, tá? Já foi recebido pelos estados. Máscara cirúrgica, 8 milhões de unidades. Máscaras N95, são máscaras que são utilizadas pelos profissionais da saúde. 41 mil máscaras N95. Álcool 500 deve ser 500 ml, né? Já mandamos 66 mil unidades de álcool, 500 unidades. Álcool 100 ml, já mandamos 100 mil unidades de álcool 100 ml. Luva cirúrgica, já enviamos aos estados 24 milhões de luvas, 742 mil aventais descartáveis, 100 mil sapatilhas ou propés, 60 mil óculos de proteção, 290 mil toucas. E estamos com todos esses itens ainda em estoque e já com chamamento público para fazer aquisições. Estamos comprando, neste momento, 200 milhões de máscara cirúrgica, estamos comprando 40 milhões de máscaras N95, 1 milhão de frascos de álcool 500 ml, 1 milhão de frascos de álcool 100 ml, estamos comprando 240 milhões de luvas, 40 milhões de aventais, 80 milhões de aventais impermeável, que é um outro tipo de avental, 1 milhão de sapatilha, 1 milhão de óculos de proteção, 120 milhões de touca e 200 mil unidades de protetor facial. Então,
Em relação a aquisições de EPI, nós estamos bem adiantados e vamos fazer aí o possível para que, a partir de agora, não haja mais o desabastecimento que estava ocorrendo na semana anterior. Pergunta de teste. Só lembrando que, nas regras do grupo, a gente dá preferências a perguntas de caráter nacional, que tem uma pergunta específica de um estado. Jovem Pan pergunta quando os testes rápidos vão começar a ser aplicados em laboratórios e como se evitar o alto índice de falsos negativos, como ocorreu na Espanha. A mesma pergunta faz o Jornal do Comércio. Por favor, sobe. Quando os kits de testagem começam a chegar. E o El País adiciona se houve algum trabalho de validação dos testes rápidos para o Brasil. Eles começaram a ser distribuídos. A partir de quando serão usados? Não. Repete, por favor. Vamos lá. Quando os testes rápidos vão começar a ser aplicados em laboratórios e como evitar o alto índice de falsos negativos? Bom, nós iniciamos aqui, eu acho que é primeiro esclarecer. Teste rápido é o teste sorológico, é a captura de anticorpo. Existem dezenas de marcas diferentes. Eu olhei a marca que deu na Espanha, não é a mesma que a gente está adquirindo. Então, a gente vai fazer validação. Fizemos já inicialmente de algumas marcas, a Anvisa já aprovou algumas marcas, está também analisando outras marcas. Então, nós estamos acompanhando, monitorando o que há no mercado. É importante ressaltar que esses testes rápidos ainda não estão validados pela Organização Mundial da Saúde. Eles estão sendo testados no mundo inteiro, vários países fazendo avaliações, porque uma coisa é o que o fabricante fala que tem. Ele testa em uma amostra pequena e muitas vezes a validade é interna, ou seja, aquele resultado ele se expressa muito bem para aquelas características daquela população que foi testada. Mas quando eu jogo esta avaliação para a sociedade como um todo, este resultado pode sofrer limitações. Por esse motivo, estamos trabalhando com profissionais de saúde numa primeira etapa, porque são profissionais que entendem, que sabem descrever melhor o que sentem, o momento que iniciaram sintomas, e a gente pode, simultaneamente, auxiliar na tomada de decisão do retorno do profissional com a maior brevidade possível para o serviço, como também validar. Tendo resultados promissores, a gente vai expandindo esta estratégia para outras categorias. A gente vem falando isto da mesma maneira desde a primeira vez que passamos a falar de teste rápido aqui nas coletivas. Então, não tem mudança no planejamento. Nós estamos dando seguimento e esperamos adquirir esses testes, receber esses testes já a partir dessa semana, um volume razoável para podermos iniciar. Tem uma outra característica que se mistura muito, que é o teste RT-PCR, que também é um teste rápido, ele é feito em tempo real, porém ele é feito em bancada, usando máquinas. E esses testes, nessa semana, iniciaremos a parceria com a rede DASA, com os equipamentos que estão para chegar de empresas, como o ministro mencionou, Bradesco, Itaú, Santander, para que a gente possa ampliar a capacidade e iniciarmos, ainda até o final dessa semana, com a estratégia piloto dos postos de coletas volante. Estamos trabalhando para que isso inicie o mais rapidamente possível. Isso vai auxiliar, juntamente com as demais estratégias que nós estamos estudando, escrevendo, discutindo. E aqui eu faço a menção a todos os secretários estaduais e secretários municipais que estão contribuindo com sugestões para aprimoramento dessas medidas. Nós estamos fazendo isso já há pelo menos 2 semanas, discutindo como que a gente pode fazer com que os profissionais de saúde que ficaram em casa em decorrência das mudanças de critério, para que eles possam voltar com segurança para os serviços de saúde, para prestar e reforçar as equipes. Então, é fundamental esse trabalho.
E aqui eu agradeço o presidente Williams e o presidente Beltrame pelo apoio e pelas contribuições de todos os secretários. Eu recebi contribuições de todos eles e estamos alinhadíssimos. Estamos trabalhando em prol do Sistema Único de Saúde. Havia outros. Então começa a pergunta de quando começa a ser testado seria essas semanas. É isso, secretário? Essa semana, assim que nós chegarmos, nós já vamos distribuir, já tem uma grade de distribuição pronta, então nós vamos distribuir isso para os serviços de atenção primária. Então nós vamos começar com profissionais de saúde, de acordo com o planejamento discutido com o secretário Erno, com a Secretaria de Atenção Primária. Então, eu creio que até o final desta semana já teremos o teste para poder tirar foto e visualizar a metodologia. A Rádio Nacional do Alto Solimões, ela fala um pouco da experiência no Amazonas, só para tentando trazer para o caráter nacional, essas localidades de difícil acesso terão uma logística diferenciada. Eu pergunto porque, na regra do grupo, a gente dá preferências a temas nacionais. Então, acho que a gente pode extrapolar essa pergunta para temas nacionais. Logística de testes. De testes em locais de difícil acesso, como áreas ribeirinhas. Então, por esse motivo, nós estamos fazendo essa parceria com a rede DASA, porque ela tem uma rede capilarizada, para vocês terem ideia. Tem muitas empresas do interior do Amazonas que fazem os testes, eles realizam em São Paulo, tem uma capacidade logística muito grande, e integrado com a Fundação Oswaldo Cruz, com os laboratórios centrais, a gente vai ampliar essa capacidade. Hoje, nós já temos estratégias com os laboratórios centrais, então, na região amazônica, já existem fluxos pré-definidos de coleta. O que nós estamos fazendo é intensificar esses fluxos. Lembrando que, inicialmente, a estratégia ela começa em grandes centros, porque a aglomeração ela é grande. Então, a gente sai desses grandes centros, regiões metropolitanas, regiões e municípios com mais de 500 mil habitantes, e gradativamente vamos expandindo essas estratégias para os municípios de menor densidade populacional. Tema medicamentos, o Jota. Gostaria de saber se o governo tem tentado algum tipo de negociação diplomática para facilitar a importação de insumos para a fabricação dos medicamentos testados para tratar a Covid-19, cloroquina e hidroxicloroquina. Se sim, com quais países? Olha, a produção ela é nacional. A cloroquina ela é realizada aqui no Brasil, já mencionamos ontem. A hidroxicloroquina ela é de produção em laboratórios privados, né? E os insumos, até que me constam, eles não estão... nós temos um estoque só no Brasil de 1.800.000 tratamentos de cloroquina no nosso estoque. Então, nós temos condições agora de suprir o mercado, a necessidade nacional, que vai dar tempo para o suprimento e a regularização de outros setores. Lembrando que a hidroxicloroquina ela é vendida em farmácias, ela é vendida para o tratamento de lúpus eritematoso. Já a cloroquina, ela não é vendida em farmácia, ela é produzida pelos laboratórios governamentais e é distribuída de acordo com programas de saúde pública para tratamento da malária. E esse processo não foi alterado. Record TV, como está a fabricação e distribuição da hidroxicloroquina? Quais os hospitais autorizados para a aplicação do protocolo? O Ministério da Saúde já tem uma avaliação sobre a evolução dos pacientes? O medicamento é injetável? O doutor Marcos Vinícius Lacerda, do Instituto de Medicina Tropical do Amazonas, Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, está concluindo, junto com o doutor Júlio Croda, nós estamos trabalhando neste material e vamos passar essas instruções muito em breve, alinhados com aquilo que o doutor Denizar já apresentou. A Fundação de Medicina Tropical do Amazonas é a instituição brasileira mais renomada, com maior
capacidade para instruir o uso adequado deste medicamento, uma vez que o volume de casos que eles recebem a partir dos casos de malária na região amazônica lhes confere uma capacidade muito grande de saber com mais detalhamento quais são as características clínicas, as situações, as reações adversas. Então, nós estamos trabalhando nisso e vamos informar a sociedade ainda em breve. G1, na quinta, o secretário Anderson disse que os dados são bem técnicos ainda, mas que as medidas de restrição em São Paulo já mostravam um pequeno dentinho, muito pequenininho, no final da curva. Na sexta, o G1 mostrou que o sistema de São Paulo não está notificando casos pelo critério clínico epidemiológico, só casos graves. Pergunto, considerando o cenário e a afirmação de quinta, o que de fato mostram os dados sobre a evolução das mortes dos casos em São Paulo depois das medidas de restrição? Olha, esse dado ele está em processamento. Quem me informou, quem me passou essa análise foi o doutor e professor da Universidade de São Paulo, Marcelo Buratini. Buratini é um dos maiores especialistas do Brasil, conhece muito, e ele está concluindo esse estudo. Assim que eu receber esse estudo, nós vamos dar publicidade, mas como eu reitero, ainda são dados preliminares, estamos no início de um processo, precisamos aguardar um pouco mais, mas, obviamente, vamos informar tudo que nós tivermos em mãos. TV Globo, vocês têm dados atualizados sobre o número de infectados geral pelo Covid-19 por faixa etária, não só de casos graves? Nós estamos evoluindo o nosso sistema de informação. Eu entendo que o que se fala aqui são os casos sintomáticos, né? Os dados dos casos sintomáticos serão aprimorados gradativamente. Na próxima semana teremos mais gráficos, mais tabelas, qualificando o painel Coronavírus Brasil. Então, nós agradecemos a pergunta e nos comprometemos em colocar essas informações na evolução do sistema. Jornal Combate ao Coronavírus, TV Globo. O Ministério tem divulgado que o Brasil tem leitos suficientes para registrar 2,2 casos por 100 mil habitantes. 2,2 leitos por 10 mil habitantes. No entanto, esse índice considera plano de saúde, segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Se os leitos privados, Sendo os leitos privados, a relação cai para 1,4 leitos por 10 mil habitantes, próximo do limite da Organização Mundial de Saúde, entre 1 e 3 leitos por 10 mil habitantes. Além disso, a Associação dos Intensivistas prevê que, no pior cenário da Covid-19, serão necessários 2,4 leitos por 10 mil habitantes, portanto, todos os leitos dedicados à nova doença. Diante desses dados, como o Ministério pode afirmar que tem leitos suficientes, com acréscimo de 30% prometido, como ficará essa relação de leitos por habitantes quando alcançaremos esse aumento de 30% das vagas? Seria bom que os intensivistas que estão fazendo esse questionamento pudessem consultar os seus colegas intensivistas de Nova York. Nova York é uma cidade que tem população parecida com a de São Paulo e tem 1.200 leitos de UTI. O presidente Trump está fazendo uma grande operação para aumentar em 50% os leitos de Nova York e transformar os 1.200 leitos em 1.800. Nova York, 11 milhões de habitantes. São Paulo, cidade de São Paulo, tem 3.324 leitos. A cidade do Rio de Janeiro tem 2.225. Então, São Paulo tem quase 3 vezes o número de leitos que Nova York. Primeiro que está errado esse dado. Não são 2,2. A relação de leitos no Brasil são 2,6 leitos para cada 10 mil habitantes. O fato de ter uma parte no SUS e uma parte na rede privada não nos assusta,
porque nós vamos usar todos os leitos. O Brasil vai usar os leitos da rede do Sistema Único de Saúde e vai usar os leitos da rede privada. Sim, nós vamos requisitar, nós vamos comprar, nós vamos fazer negociações com a rede privada e, se necessário, nós vamos usar todo o conjunto, toda a oferta, toda a capacidade instalada. Esses leitos vão ser utilizados por todo o sistema. Nós temos um Sistema Único de Saúde e o sistema privado faz parte do Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos utilizar todos. Então, nós temos 2,6%. É bem mais do que é preconizado, é muito mais do que qualquer um desses países da Europa, com exceção da Alemanha, 3 vezes mais do que qualquer um desses países, proporcionalmente à população. E, mesmo assim, nós estamos aumentando em mais 30% a nossa capacidade. Mesmo com essa oferta de leitos, que ela já é superior ao que é estabelecido, os epidemiologistas estavam esperando e prevendo uma necessidade para o Brasil de 2,4 leitos para cada 10 mil habitantes. Nós já temos 2,6, mais do que eles estavam prevendo. E, mesmo assim, nós estamos aumentando em mais 15 mil leitos, e, se precisar, nós vamos colocar mais. O Ministério da Economia, junto com o Ministério da Saúde, tem uma operação grande, gigante, com as fábricas que estão produzindo respiradores. Nós vamos produzir 17 mil respiradores nos próximos 3 meses e nós temos condições de importar respiradores se for necessário. O problema para nós não vai ser o número de ventiladores, de respiradores. Nós temos uma preocupação em relação a pessoal, por tudo isso que o ministro falou anteriormente, pelo risco dessas pessoas ficarem doentes e terem que se afastar, pelo tempo que elas vão ficar fora do sistema, pelo fato de muitos profissionais médicos plantonistas não atuam só num hospital, ele faz plantão em mais de um hospital, 2, 3 hospitais diferentes, e quando ele estiver afastado do trabalho, ele vai ter um prejuízo na escala dos 2 ou 3 hospitais, e isso nós estamos preocupados. O nosso problema não é tanto o número de equipamentos. Hospitais de campanha, em relação CBN. Em relação à construção de hospitais de campanha, vimos que alguns imóveis da União estão sendo mapeados para esse fim. Já é certo, ou quase certo, que esses lugares terão que ser usados como hospitais improvisados, ou, por enquanto, isso é só uma preocupação? E de onde viriam os leitos e aparelhos para equipar esses lugares? Bom, esses leitos estão sendo ampliados por ações, por iniciativas dos governos municipais e estaduais. E, obviamente, que nessa ampliação de leitos já está sendo previsto essa ampliação com equipamentos, com camas, porque são unidades de baixa complexidade. Então, esses equipamentos não vão, esses leitos não vão precisar de respiradores, não vão precisar de monitores cardíacos. Então, é basicamente cama e alguns equipamentos bastante rudimentares. Não tem nenhuma dificuldade no mercado em relação à produção desses itens. Secretário, a gente já estourou o tempo, mas eu queria pegar a última pergunta da vitamina D, que nos ajuda sobre fake news. Vamos lá. O que diz a vitamina D? Super Rádio SP, alguns sites especializados em temas relacionados à saúde divulgaram nos últimos dias a informação de que a vitamina D pode ter um papel importante na prevenção ao coronavírus, podendo ter mais eficácia do que a vitamina C. A informação é baseada em um estudo da Universidade de Turim. O Ministério já teve acesso a esse estudo? De fato, o consumo de alimentos que contenham vitamina D pode fortalecer o nosso sistema imunológico? Até agora, o que nós temos de informação as vitaminas são essenciais, são importantes para o sistema imunológico para quem tem deficiência da vitamina. Então, se alguém tem uma deficiência de uma determinada vitamina, a reposição é desejável, é necessária para manter um equilíbrio e ter a sua imunidade garantida. Não existe, pelo menos até o momento, nenhum trabalho com consistência científica em que um acréscimo na oferta de qualquer tipo de vitamina possa reforçar o sistema imunológico. Não existe isso ainda, comprovando que, se eu tomar mais vitamina D do que eu preciso,
E isso vai melhorar o meu sistema imunológico. De qualquer maneira, a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia fica diariamente fazendo análise de tudo que está sendo publicado na literatura mundial sobre coronavírus e, obviamente, que se houver alguma ação nesse sentido, com algum embasamento científico, nós traremos para a disponibilidade. Nesse momento, ainda não existe nenhuma consistência científica para a incorporação de vitaminas, como está sendo proposto aqui. Secretário, encerramos os 20 minutos, os 30 minutos propostos. Eu acho que... 2 tempos de pergunta. Exatamente. Um com o ministro e um com o secretário Anderson e eu. Obrigado. Eu não sei amanhã, domingo. Podemos fazer segunda só? Acho que amanhã vamos dar folga aí, pessoal, e faremos então na segunda-feira. Amanhã faz uma atualização no boletim, uma atualização dos dados no boletim, sem a necessidade da entrevista coletiva. No painel direto, no coronavírus, esse aí, né? Covid.saude.gov. Não. Aliás, para lá. covid.saude.gov.br. Estará atualizado amanhã a partir das 16 horas. Se tiver algum fato relevante para amanhã, a gente faz a coletiva. Se não houver, ficamos então para segunda-feira e amanhã só atualização. Obrigado para todos. Bom fim de semana. Você acompanhou com a gente a entrevista no Ministério da Saúde com atualizações sobre o coronavírus. Voltamos agora à programação da TV Brasil. Continue bem informado também pelas nossas redes sociais.